Estamos nessa série chamada Falhas na Conexão. Os pecados capitais, que são 7, foram separados para a gente conversar sobre eles nesse mês de fevereiro. A mensagem de abertura dessa série foi sobre as obras da carne. Todo pecado é obra da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa. E depois começamos então a lista dos 7 pecados capitais. O primeiro deles foi a soberba. Provérbios capítulo 16, versículos 18 e 19, nos mostraram como lidar e como constatar a soberba em nossas vidas. Depois nós vimos a avareza, e nós aprendemos na quarta-feira passada como lidar com a avareza, com a mão fechada, como lidar com as finanças, como ter as finanças equilibradas em nossas vidas, para que não venha a ser uma falha na nossa conexão com Deus e abra brechas para outros problemas. Aliás, essa é a definição de pecado capital. Por que é que esses pecados são chamados pecados capitais? Porque através deles a gente acaba cometendo outros pecados. É como se fossem pecados que abrem a porta para outros pecados. Então, quando a soberba acha uma brecha e a gente age com soberba, isso abre portas para outras ações pecaminosas. Quando a gente é avarento, quando a gente não sabe lidar com o dinheiro, quando a gente não consegue viver com generosidade, isso abre portas para outros atos pecaminosos. E hoje nós vamos ver Obrigado, Ricardo. Agora vamos ver se vai funcionar. Estamos testando aí essa nova tecnologia. Pela manhã a gente apanhou um pouco, mas depois engrenou, a gente conseguiu. Agora à noite é a primeira vez, então ainda está em fase de teste. Mas uma hora tem que fazer, tem que errar até aprender, senão a gente não faz nunca também, né? Então, queridos, e por isso muita gente prefere não usar a tecnologia na igreja, na vida, os pregadores, conheço um monte de pregadores que têm verdadeiro pânico de usar a tecnologia. Por quê? Porque é difícil mesmo, a gente apanha, e aí o negócio não funciona, e agora como é que faz? Então tem muita gente que prefere, não vou mexer com isso não, deixa eu com a minha Bíblia, meu esboçozinho de papel escrito à mão, porque aí não falha nada, está tudo ali, né? Mas, enfim, a gente tem que perder esse medo, tem que se lançar, porque a tecnologia está aí, o mundo está andando de Ferrari, e a igreja ainda está de mobilete, né? Então, vamos lá. Como eu estava dizendo, a série é essa, Falhas na Conexão. Tivemos já a introdução da série, e a soberba, a avareza, e hoje é a inveja. O pecado capital que vamos tratar hoje é a inveja. Então, queridos, como é que está ali? Está bom assim? Se eu subir o zoom aqui, sobe lá também, né? Aí, tá vendo? Já estou aprendendo. Ó, para você ver. Devagarzinho a gente chega lá. Então, queridos, inveja, Gênesis capítulo 4. Se você quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade. Eu vou usar a Nova Almeida atualizada e vou ler aqui para os irmãos. Gênesis capítulo 4, a partir do 1º versículo. Diz assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas. Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo,
Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele, do pecado, será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? E ele respondeu: não sei. Não sei onde está meu irmão. É mole? É muita petulância o cara responder para Deus dessa forma, né? Por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Eu sou babá dele? Por que eu tenho que dar conta do meu irmão? Dou conta de mim, ele que se vire. E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Olha como essa questão da inveja é tão séria. Caim foi chamado de maldito, porque matou o irmão? Sim, mas o que o fez matar o irmão? A inveja. Então, queridos, a gente precisa, de uma vez por todas, fechar a porta da inveja, porque a porta aberta da inveja faz com que a maldição entre nas nossas vidas. A inveja é uma maldição. É o que o texto está nos informando. Então Deus chamou ele de maldito, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Maldito sobre a terra recebeu o corpo morto de Abel. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Olha só, improdutividade, esterilidade. Você vai plantar, mas não vai colher tudo que poderia. O solo, a terra, não vai produzir bem para você, por causa de sua inveja. Percebe que a inveja é um círculo vicioso, aqueles tipos de ciclos que nos puxam para baixo. Ou seja, quanto mais o outro cresce, eu o invejo. Quanto mais eu o invejo, eu diminuo. Quanto mais ele cresce, mais eu o invejo. E a minha inveja faz com que eu diminua um pouco mais. Portanto, é um ciclo que só vai nos prejudicando. E a gente precisa quebrar esse ciclo. A gente precisa, irmãos, dar o braço a torcer nessa noite. E em alguma área, em direção a alguma pessoa, em algum momento, de alguma forma, todos nós agimos com inveja. A gente precisa reconhecer e tratar isso, porque isso abre porta de maldição, e a gente quer maldição? Nós queremos bênção, mas para receber bênção, precisamos extirpar esse negócio da nossa vida, e nessa noite nós vamos aprender. Então o texto termina da seguinte forma: Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande, não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra,
e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo, errante pela terra. Quem se encontrar comigo, me matará. Olha só, serei fugitivo, errante pela terra. Olha o que acontece com o invejoso. Ele vive errante, cometendo sempre muitos erros, andando de maneira errada. O Senhor, porém, disse: não, se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. Isso é uma expressão hebraica, né? Será vingado 7 vezes, para dizer, vai acontecer algo muito ruim na vida de quem matar Caim. E o Senhor então pôs nele um sinal, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. Que sinal é esse? Jamais saberemos. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. O que é que você vê nessa imagem? Olha aí, reflete um pouquinho. O que é que você está vendo? Tem um homem ali no canto, segurando o seu balão. E projetado na parede atrás, tem a sombra de um outro homem que está com uma agulha, um alfinete, um objeto pontiagudo, querendo estourar o balão do outro. Você acha que essa imagem reflete o que é a inveja? Sim ou não? A inveja é um pecado capital, porque é um pecado que gera outros pecados. A definição de inveja é essa: desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Então, se alguém está feliz, isso me causa inveja. Se alguém prospera, isso me causa inveja. Desejo irrefreável de possuir ou desfrutar o que é do outro. E eu já falei aqui na quarta-feira sobre a avareza, como lidar melhor com dinheiro. Por isso que Deus proibiu na sua lei, não cobiçarás. Por quê? Porque Deus sabe que cobiça só atrai problema. Eu quero aquela coisa do outro. Você sabe lá a quantidade de problema que vai vir junto com aquela coisa? Eu quero aquele carro. Sabe quanto é o IPVA daquele negócio? Eu quero aquela casa. Sabe quanto é a manutenção? Alarme, condomínio e mais uma série de coisas. Você está preparado para lidar com todos os problemas que virão embrulhados junto com a casa que você está invejando? Por isso que Deus proibiu a cobiça. Por quê? Porque quando a gente deseja algo que é o bônus, a gente não se atenta que todo bônus traz também o ônus. Você inveja aquilo que é bom, mas quando você tem, aí você percebe quanto problema vem junto com essa coisa boa. Eu quero ser promovido. Beleza, senta na cadeira. Aí agora vem uma enxurrada de problemas para você resolver. Eu não queria os problemas. É o ônus, vem junto no pacote. Então Deus fala: não cobice, fica na sua, que é melhor. Depois nós temos uma outra definição que eu achei maravilhosa: inveja ou invídia. E aí eu, pesquisando, descobri a origem dessa palavra, né? Invídia, quer dizer, a veja, né? O veja ali é de ver mesmo. Inveja, né? De invídia, aquilo que eu estou vendo. Porque eu não posso invejar aquilo que eu não vi. Então, quando eu vejo algo e desejo aquilo, sendo do outro, eu estou invejando. Entendeu? Quem entendeu? Isso é um sentimento de, olha isso, angústia, ou até mesmo raiva, perante o que o outro tem. Esse sentimento pode gerar o desejo de ter exatamente o que o outro tem, podendo ter outras demais consequências.
Então, isso aqui é a definição de dicionário, definição da literatura. Isso aqui nem é a Bíblia. Então, a própria língua diz que o significado da palavra inveja é esse: é você desejar o que é do outro, sentir angústia, raiva, tristeza, só porque o outro está feliz ou prosperando. Isso vai te fazendo mal, isso vai minando o seu coração, vai contaminando sua vida. E aí você não consegue progredir, porque essa angústia toma conta de você e te prende na situação em que você está. E aí, novamente, é aquele círculo vicioso que vai nos puxando para baixo. Quanto mais raiva e angústia, menos eu produzo. Quanto menos eu produzo, mais eu invejo. Quanto mais eu invejo, mais raiva e angústia. Quanto mais raiva e angústia, menos eu produzo. E aí é um círculo vicioso que vai nos puxando para baixo. A gente precisa entrar no círculo virtuoso, que são aquelas ações cíclicas que nos puxam para cima. E a gente vai ver como tratar com isso. Portanto, queridos, passo agora a mostrar a vocês algumas frases sobre a inveja. E eu quero que você se atente novamente para essa imagem aí. Um está subindo a escada e o outro está com um machado querendo quebrar a escada do outro. Que reflexão você tem olhando essa imagem? O que é que vem à sua mente? Eu não sei você, mas a minha primeira impressão foi: se tivesse usando o machado para cortar uma árvore e fazer uma escada, se dava bem na vida. Mas ele preferiu usar o machado para cortar a escada do outro. Então significa que ele nunca vai prosperar, porque ele está usando a ferramenta para o objetivo errado. Ele tem um machado, por que ele não cortou uma árvore e fez uma escada para ele? Uma escada mais alta, mais bonita, com mais qualidade que a escada que ele invejou. Portanto, olhando essa imagem, eu refleti que às vezes eu tenho todas as ferramentas para ser feliz e próspero, mas eu fico usando as ferramentas direcionadas à inveja que eu tenho do outro, ao invés de usar as ferramentas para que eu possa crescer e aí não necessite ter inveja de ninguém. Se liga nessas frases: prepara o lombo que lá vem cajado. E olha que essas frases não são cristãs, é tudo de pensadores, até onde eu sei, não são cristãos. Um homem chamado Deloy, eu não conheço, mas ele disse isso aí sobre a inveja. Olha: a inveja é mero reflexo dos infelizes, frustrados, insatisfeitos ou inconformados. Ele não se conforma em ver o outro feliz. Ele não fica satisfeito se o outro está feliz. Ele fica frustrado. E a felicidade do outro promove infelicidade nele. Olha que coisa louca. Ele está na sua piscina de 10 mil litros. Ele está bem, feliz. Olha a piscina que eu conquistei. E aí, quando ele sobe no trampolim para dar um mergulho, ele vê a piscina do vizinho. E a piscina do vizinho tem 20 mil litros. Aí, em vez dele desfrutar no mergulho na sua piscina, que já é uma bênção, 10 mil litros, ele se frustra, se decepciona, porque o vizinho tem uma de 20 mil, quer saber? Nem quero mais mergulhar, não. E aí ele deixa de aproveitar o que ele tem. Inveja, essa daqui eu achei maravilhosa. É uma forma de admiração que saiu pela contramão. Ou seja, todo invejoso, ele é um admirador. Porque se ele não admirasse o que o outro tem, ele não desejaria para ele. Então, todo invejoso é um admirador. Admirador de quem ele inveja. Só que ele, ao invés de declarar a admiração e aprender com o outro para ele crescer, ele declara a inveja, ele externa a inveja. E aí isso só joga ele cada vez mais para baixo. Então eu olhei um pastor com uma igreja que tem tudo que eu sonho em ter numa igreja que eu sou pastor. Aí eu tenho duas opções: admirar esse pastor pelo lado positivo, grudar nele e falar: você me ensina como é que faz para ter uma igreja com esse monte de coisa boa?
Ou eu posso olhar para ele e o admirar na contramão, despejar a minha inveja nele e falar, mas para ele foi fácil, mas ele não sei o que lá, mas também lá não tem doutrina correta, mas não sei o que, papapá, mas ele, como se isso fosse melhorar o meu ministério e a igreja que eu pastoreio. Então como é que a gente faz, irmãos? A gente usa a admiração no lado positivo. Não é vergonha admirar ninguém, não, irmãos. Admiro. Você não pode idolatrar, você não pode adorar, mas admirar, ter como referência e aprender com os outros, é isso que nos faz crescer. Então, a inveja, disse o Márcio Souza, a inveja é a arma dos incompetentes. Podemos medir o tamanho da inveja pelo nível de incompetência de cada invejoso. Ou seja, quanto mais invejoso, mais incompetente. E vice-versa, quanto mais incompetente, mais invejoso. Inveja, essa foi maravilhosa, né? Inveja é uma doença. Te desejo melhoras. Que você seja sarado da sua inveja e vire esse olho para longe de mim. Então, queridos, vamos olhar novamente essa imagem aí, olha só. A outra imagem, o outro está lá em cima, celebrando o seu crescimento, celebrando a sua posição, celebrando a sua conquista, e o outro está embaixo, metendo o pé. E aí a grande pergunta é essa: como vencermos o pecado da inveja? E aí a gente precisa então voltar para o texto. E o que é que o texto nos ensina? O texto nos ensina que, no versículo 1, precisamos contar com o auxílio do Senhor. Eva disse: engravidei, gerei meu primeiro filho, o nome dele é Caim. E aí, Eva, como é que você fez para ter esse filho? Como é que você fez? Me ensina. Foi algo que você fez? Você fez lá um boneco de barro e soprou? Ou você tirou um pedaço da sua costela e fez esse menino? Isso é obra sua? Ela responde: contei com o auxílio do Senhor. Então, como é que a gente vence a inveja? Em primeiro lugar, contando com o auxílio do Senhor. Eu posso não ter o que o outro tem, eu posso admirar o que o outro tem, eu posso até desejar aquilo que o outro tem, não o que é do outro, mas o que é para mim, baseado na referência do que o outro tem. Eu posso. Ambição é boa, crescer, melhorar, progredir, prosperar. O que não pode é a ganância. Ganância é ruim, ambição é boa. Aquela inconformidade de que não está bom, podemos melhorar, podemos melhorar, podemos melhorar. Somos ambiciosos, tem problema nenhum com isso. Crescer na vida, ganhar mais, morar numa casa melhor, andar num carro melhor, comer uma comida melhor, mas servindo e agradando, sabendo que tudo que conquistamos foi com o auxílio do Senhor. Portanto, a gente desfruta das bênçãos, mas a gente glorifica a Deus, porque sem Ele não teríamos bênção nenhuma. Segundo lugar, o texto diz que o Caim era agricultor e o Abel era pastor de ovelhas. É isso que diz o texto. Ela teve um filho com o auxílio do Senhor, engravidou novamente, teve outro filho. Ao outro filho ela deu o nome de Abel. E aí o texto diz: Caim cuidava de planta, Abel cuidava de ovelha. Simples assim. Precisa de gente para cuidar de planta? Precisa de gente para cuidar de ovelha? Então os dois tinham
o que eles precisavam: uma vocação da parte de Deus e um talento, uma aptidão, uma habilidade concedida por Deus. Você vai cuidar de planta, você vai cuidar dos bichos. Cada um tinha já o seu trabalho, o seu ofício, a sua habilidade e conseguia viver do seu trabalho. E cuidar de planta não é pior do que cuidar de bicho. E cuidar de bicho também não é pior do que cuidar de planta. Cada um na sua, uns para planta, outros para bicho. Aí qual é o problema? Um deles não se contentou com o que tinha. E essa é a raiz da inveja. A gente não se contenta com o que tem e fica desejando o que é do outro. Aí a gente perde tempo invejando, ao invés de aproveitar o tempo desfrutando de tudo aquilo que a gente já tem. Então, queridos, precisamos nos contentar. Eu queria estar lá em cima pregando. Eu tenho uma inveja do pastor, eu queria estar lá na frente pregando. Por que é que você acha que estar aqui pregando é mais importante do que estar aí fazendo o que você faz? Somos corpo, cada um na sua função, cada um com sua vocação, cada um com seus dons, cada um com seus talentos, cada um com suas habilidades, servindo para a edificação do corpo. Só isso. É só a minha vocação e o meu ministério que pode ser diferente. Então, não há, principalmente na cosmovisão cristã, não há abertura para termos inveja. Por quê? Porque quando eu entendo o propósito da minha vida, eu nasci para fazer isso. Eu nasci para sentar no último banco e ficar orando pela edificação dessa igreja. Deus abençoe, sente no último banco, ninguém vai lembrar do seu nome, ninguém vai mencionar o seu nome, ninguém vai saber do que você está fazendo, mas o seu Deus vai saber, e Ele vai abençoar, recompensar, Ele vai agir, porque Ele vê o que você está fazendo. Podem os homens nunca verem, mas eu te garanto, a obra de Deus é sustentada muito mais pelos anônimos do que pelos famosos. Gente que a gente não lembra o nome, mas que são extremamente importantes para que a obra de Deus continue sendo feita. Contente-se com o que você tem, e a inveja vai passar longe de você. Terceiro, podemos aprender que para vencer a inveja precisamos entregar. O versículo 3-5 diz que Caim, que era agricultor, fez uma colheita, levou tudo para o lugar onde ele colocava a colheita, terminou de colher tudo, levou para lá, e aí lembrou: eita, eu tenho que fazer um culto, então eu vou pegar um pouquinho aqui desse tudo que eu já colhi, e vou lá dar de oferta para Deus. Aí Deus: beleza, está recebida a sua oferta. Aí o Abel, cuidando dos bichos, aí os bichos deram cria. Nasceu lá os filhotinhos dos bichos. Quando nasceu os primeiros filhotes, Abel pegou e falou: esses são os primeiros, então esses eu vou levar para o Senhor. Eu fico com o restante, não Deus. Percebe? Por que é que Deus recebeu e se agradou mais de Abel do que Caim? Deus faz acepção de pessoas? Que o nome de um começa com A, o nome do outro começa com C? Porque um deu planta e o outro deu bicho? O texto é bem claro em dizer: Abel deu das primícias. Ou seja, ele priorizou o Senhor. Portanto, queridos, como é que a gente vence a inveja? Entregando o melhor. Mas não é o melhor para o homem. Em última instância, é o melhor para Deus. Um cara estava lá numa indústria, furando um buraco.
onde ia ser colocada uma estrutura metálica, fato verídico. E o cara estava lá com a cavadeira fazendo o buraco, e de repente ele tira uma trena e mede o buraco. De repente ele pega um medidor de nível e mede se a parede do buraco está certinha. E ele quer fazer um buraco perfeito. E para isso ele precisa de 2 horas a mais. E o encarregado chega e fala: não vou te pagar hora extra. Ele diz: não precisa, eu quero fazer o buraco perfeito. Aí o encarregado vira e diz: para que você quer um buraco perfeito? A gente vai jogar ferro e cimento dentro disso aí. Ninguém vai ver isso. Faz de qualquer jeito e vamos embora. Ele diz: meu Deus vai ver. E a Bíblia diz que eu tenho que trabalhar para o homem como se trabalhasse para Deus. Então eu não estou fazendo buraco para a CSN, eu estou fazendo buraco para o meu Deus. Pode ir embora, eu não quero hora extra, eu quero fazer um buraco perfeito, porque eu trabalho para entregar o meu melhor para o meu Senhor. Queridos, se esse negócio entrar na gente, a gente não precisa ter inveja, porque se você começar a entregar o melhor, você vai começar a prosperar. E prosperando você vai começar a ficar feliz. E próspero e feliz, porque você está todos os dias querendo entregar o melhor, você não vai precisar ter inveja de ninguém, porque você vai ter com que desfrutar das bênçãos que vão correr atrás de você. O problema é que a gente quer ter o melhor, mas quer entregar o pior. Não, se der tempo eu faço. Eu vou ver direitinho, se eu puder, eu vejo. A gente fica sempre abrindo concessões, fazendo conta, no trabalho, na família, na igreja. A gente não está comprometido com a excelência, e aí a gente não consegue alcançar o resultado excelente. O que resta para nós? Invejar os que estão vivendo de maneira excelente. Então feche, meu irmão, a porta da inveja. Feche como? Fazendo o seu melhor. O seu melhor. Onde você estiver, faça o seu. Você não precisa ser o melhor, porque você não está competindo com outro. Você precisa ser o seu melhor. Competir com você a cada dia para melhorar, 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 melhorar. E quando você menos esperar, você já está melhorado, os seus resultados estão melhorando, a sua vida está melhorando e você não vai precisar mais invejar ninguém. Entrega a primícia, entrega o melhor, entrega. Essa palavra virou moda no meio aí, business. Tem que entregar, a equipe tem que entregar. Não, que fulano entrega muito. Olha, prometeu nada e entregou tudo. Entrega, entrega. A palavra da vez do mundo corporativo, a entrega. A Bíblia, no mínimo 5.000 anos atrás. E hoje na EBD nós aprendemos isso. Introdução ao Pentateuco. E nós falamos sobre isso. Gênesis capítulo 4 nos ensina até hoje. Deus está dizendo: eu gostei mais do Abel, não porque ele é meu preferido, meu querido, meu protegido, porque eu tenho acepção, não, eu gostei dele porque ele deu o melhor que ele tinha. Ele deu da primícia, ele deu os primeiros, ele deu o que tinha de melhor. Portanto, Deus se agrada do nosso melhor. Ainda que o meu melhor seja pior do que todo mundo, Deus não está me comparando com os outros, Deus está me comparando comigo mesmo, porque Ele me criou para ser único. Portanto, eu não preciso competir com ninguém, eu preciso competir comigo mesmo, para entregar ao meu Deus aquilo que Ele já colocou em mim, que seja revertido para a glória dEle. Em quarto lugar, nós aprendemos que precisamos fazer o que é certo. Versículos 6 e 7. Quando Caim começa a sentir inveja do seu irmão, quando Caim começa a planejar a morte do seu irmão, quando ninguém sabia que Caim era invejoso e já estava desejando matar o seu irmão, Deus já sabia, e Deus o avisou.
Deus chamou ele e disse: ó, o pecado está aí. Eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está pensando, eu sei o que você está querendo. Então deixa eu te dizer uma coisa, faça o que é certo. Por que você está de cara fechada? Porque eu me agradei mais da oferta do seu irmão? O seu irmão fez o que é certo, e você está fazendo dar certo. Meu irmão, nosso objetivo é fazer o que é certo. Só que a gente fica tentando fazer dar certo. E o que eu faço para dar certo? O que eu faço nessa situação aqui? O que eu faço para dar certo? Não. Faça o que é certo. E deixa que Deus faz dar certo. Fazer o que é certo é nosso papel. Fazer dar certo é o papel de Deus. Então ele vira para o Caim, dá o último aviso: ainda há esperança. Você não precisa sofrer o juízo. Você não precisa viver o resto da sua vida em pleno sofrimento como fugitivo, errante pela terra. Você não precisa receber o castigo. O que eu faço então, Senhor? O que é certo. Se você fizer, vai dar certo. E Caim escolhe fazer o que é errado. Portanto, um dos motivos que nos leva a ter inveja é que a gente fica fazendo as coisas erradas, e aí a gente é prejudicado na vida, e aí a gente começa a invejar o outro que está sendo abençoado na vida. E a gente acha que a culpa é do universo, a culpa é de Deus, a culpa é da minha família, a culpa é do meu pai, da minha mãe, a culpa é dos meus traumas de infância, aí a gente fica arrumando culpado para justificar a nossa incredulidade, impiedade, a nossa desobediência. Deus fala: faz o que é certo, e eu faço dar certo, e a gente fica fazendo dar certo. Aí Deus: olha, aí é contigo. Para encerrar, versículos 8 e 9, nos dizem que Caim chamou Abel, levou ele para o campo, onde ele cuidava das plantas dele, como agricultor, e matou o seu irmão. Matou. Por que é que Abel morreu? Por ter dado o seu melhor. Simples assim. E por que é que muitas vezes a gente não prospera? Por que é que muitas vezes a gente age com inveja? Porque a gente não está disposto a morrer pelo que realmente importa. Se sacrificar para agradar o nosso Deus. Se eu tomar essa decisão aqui, eu vou me dar bem, minha vida vai ficar muito fácil. Mas eu posso desagradar a Deus. Mas se eu tomar essa outra decisão aqui, eu vou agradar a Deus, mas nossa, minha vida eu posso perder o emprego, eu posso perder o amigo, vai ser tanta confusão, eu não sei o que é que eu faço. A gente fica nessas encruzilhadas. Eu me dou bem ou agrado a Deus? O que é que eu faço? Então a Bíblia está orientando para nós que, se nós fizermos o que é certo, isso vai gerar um certo sacrifício na nossa vida. Porque fazer o que é certo sempre é mais difícil. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo automaticamente, pendentemente, está inclinado ao que é errado. Ao que é errado. Os caras ligam um som ali na praça, um paredão dessa altura de alto-falante, e eu estou orando e pedindo a Deus ousadia e oportunidade, mas eu já reparei que eles não usam microfone lá não, porque estou doido para ter um dia um microfone lá e eles ficam ouvindo umas batidas de rap, eu quero ir lá fazer umas rimas para eles verem. Um paredão dessa altura, sexta-feira, ficamos aqui na reunião da liderança até quase 11 horas, depois teve o futebol dos aposentados, que eu entrei 10 minutinhos, fiz 3 gols, uma bola na trave, 2 assistências e tchau. Aí eu fiz um gol, o Regis gritou: que isso, pastor, foi cagada. Aí eu fiz o segundo, ele: caraca, pastor, mó cagada. Aí eu fiz o terceiro, ele: não é possível, foi cagada.
Mas não é que eu sou bom, não. É que eles não acreditam. Ah, esse pastor velho, gordo, machucado, isso não joga nada, deixa ele livre. E aí? Saí daqui, era quase 1h da manhã. Cheguei em casa com as 2 bênçãos ali, ó. Se vocês não viram ainda, tem 2 bênçãos ali, ó. Fica de pé aí, bênçãos. Rayane e Beatriz. São lá de Vila Velha, foram minhas ovelhas lá em Guaranhuns. Rayane veio na posse, Bia não pôde vir, e vieram aí para passar uma semana com a gente, né? Fazer turismo em São Paulo. Braz, 25 de março, foi uma benção. Aí eu chego sexta-feira, 1h da manhã em casa, aí aquela benção vira e fala assim, eu quero conhecer a feira da madrugada. Tá bom, então vamos na feira da madrugada. Montamos no carro e fomos para lá. Aí rodamos a feira toda, e Braz, e vai ver o templo de Salomão. Aí depois vai ver isso, vai ver aquilo. Voltamos 5 e pouca da manhã. E eu tinha reunião aqui 10 da manhã com o Ministério de Esporte. E aí, gente, a gente fica vivendo a nossa vida sem estar disposto a se sacrificar pelo que realmente importa. A gente fica caminhando na vida, vivendo, assim, às vezes no automático, sabe? E não percebe que fazer o que é certo, fazer o que realmente importa, viver para cumprir o nosso propósito, isso vai gerar alguns sacrifícios para nós. E aí aqui eu me lembro de Cristo, que morreu por ter feito o que era certo. Morreu por ter contado com o auxílio do Senhor. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? O teu servo precisa do teu socorro, disse o salmista em relação a ele. Jesus morreu porque se contentava com o que tinha. O que é que tem para mim, Pai? O que tem para tu? Cruz. Então, ok, me dá a minha cruz, eu vou morrer. Jesus morreu porque Ele quis entregar o melhor. E o que é que a gente tem de melhor? A nossa vida. E a vida dele é a melhor vida que já pisou na terra. Jesus morreu por fazer o que é certo. Jesus morreu porque Ele estava disposto a se sacrificar pelo que realmente importava. E o que importava é que Ele fosse morto para perdoar os nossos pecados e nos levar para a eternidade juntamente com Ele. Queridos, contando com o auxílio do Senhor, nos contentando com o que temos, entregando o nosso melhor, fazendo o que é certo e nos sacrificando pelo que realmente importa, venceremos a inveja e agradaremos o nosso Deus. É assim que a gente fecha a porta desse pecado capital, que pode abrir portas para outros pecados em nossas vidas. Por inveja, pessoas roubam. Por inveja, pessoas matam. Por inveja, pessoas prejudicam umas às outras o tempo inteiro. Portanto, a inveja é um pecado capital, que se encontrar moradia em nós, vai nos levar a cometer vários outros pecados. Então é desse jeito aqui que nós vamos viver. É desse jeito que nós vamos viver todos os dias, contando com o auxílio do Senhor. Todos os dias, nos contentando com o que temos.
Todos os dias entregando o nosso melhor, todos os dias fazendo o que é certo, e todos os dias nos sacrificando pelo que realmente importa. Nós vamos vencer a inveja, nós vamos crescer, nós vamos prosperar, nós vamos ser abençoados, e assim não vamos precisar ter inveja de ninguém, porque o Senhor nos dará da sua presença, e o nosso maior prazer, alegria e contentamento está em viver na presença e agradando o nosso Deus. Que assim seja, para a glória dele, em nome dele. Amém.